Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na nossa segunda aula deste novo trimestre de 2021 e nós estamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, para que o Espírito Santo continue nos ajudando nesta caminhada, nesta jornada que se inicia agora neste ano de 2021. Para você que está aqui pela primeira vez no meu canal, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã aqui no meu canal. Quero já de antemão agradecer os comentários carinhosos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Também para você que está compartilhando as minhas aulas, se inscreveu no meu canal. Se não é inscrito, se inscreva para que meu canal continue crescendo. E os irmãos perceberam que eu publiquei minhas aulas em partes e também publiquei a minha aula inteira. Então eu vou fazer isso e vai agradar os dois públicos, Quem não gosta de aulas extensas, vai assistir por partes, tópicos. E quem prefere assistir a aula inteira e só vai arrastando, caminhando no vídeo, eu também vou fazer isso, ok? Então nós vamos começar aqui agora a nossa segunda aula deste ano de 2021. E nesta segunda aula nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Na primeira aula, se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui da aula inteira. Se você não assistiu, que você assista. Nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Na Bíblia, onde nós encontramos provas bíblicas de que realmente ele é uma pessoa, que ele tem emoções, sentimentos e vontades. E hoje nós vamos falar do Espírito Santo atuando no plano da redenção. Nós já tivemos um trimestre inteiro de Efésios e nós aprendemos bastante a respeito da atuação e das bênçãos que são advindas pelo Espírito Santo. Também vou deixar aqui um card do nosso trimestre de Efésios e para os irmãos também se relembrarem sobre essas bênçãos advindas do Espírito Santo. O texto que foi tomado por base é João, capítulo 16, versículo 7 ao 13. Nós vamos falar muito nestes capítulos, que é o capítulo 14 e o capítulo 16, onde Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele dá mais esclarecimentos a respeito deste Consolador. Então, o Espírito Santo, ele tem um papel atuante na obra da redenção. Ele atua na obra da redenção em nossas vidas. Quando Jesus enviou o Espírito Santo aqui, ele enviou o Espírito Santo para que nós não ficássemos órfãos. Este era o medo dos discípulos. Eles estavam com medo do que aconteceria com eles depois que Jesus voltasse para o Pai. E Jesus então consola os discípulos e fala para eles não turbarem os corações, não ficarem apavorados, não ficarem tristes, porque ele não ia os deixar órfãos. Mas para que ele voltasse para o Pai, era necessário que ele voltasse para o Pai, depois de consumada a obra da redenção. O outro Consolador não viria se ele não voltasse para o céu, onde está o Deus Criador de todas as coisas. Então Deus faz estas promessas e diz para eles qual será o papel do Espírito Santo aqui na terra, qual seria o papel do Espírito Santo atuante na vida particular de cada cristão e também na vida da igreja. O plano do Espírito Santo aqui era para convencer ao pecador do plano da salvação e que não há outra forma de nós sermos salvos da ira futura. Não existe um plano B que nós possamos escapar da ira futura que não seja que passemos pela cruz de Cristo. É a única forma de termos comunhão com o Pai e de alcançarmos a salvação. No nosso texto, nós acabamos de falar que os discípulos eles estavam inconformados com a partida de Jesus. Eles ficaram muito tristes e Jesus consola os seus discípulos. Jesus explica para eles que o seu retorno para o Pai, somente ele retornando para o Pai, seria possibilitado a eles as bênçãos advindas do Espírito Santo. E que sem o Espírito Santo é impossível glorificar a Jesus. O que promove a nossa salvação é a obra redentora de Cristo.
O Espírito Santo não veio para salvar, ele veio para convencer. Quem veio para salvar o mundo foi Jesus Cristo, com a sua obra expiatória na cruz do Calvário. Ele veio morrer em lugar da humanidade. E quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo para nossa salvação, somente quando eu aceito o sacrifício de Cristo para minha salvação, aí nós recebemos o Espírito Santo, que é a primeira pessoa que nós temos contato após a nossa salvação, e aí então ele começa a operar na nossa vida individualmente. Ele começa a trabalhar na vida de cada um de nós. Nós não podemos esquecer jamais que nenhum discurso, por mais eloquente que ele seja, tem o poder de convencer alguém a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Você pode ser o maior erudito, ter as palavras mais sábias em sua boca, nós não temos o poder, a condição de convencer alguém que a única forma de sermos salvos é aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este papel, ele pertence exclusivamente ao Espírito Santo. Para isso ele veio aqui para a terra, para convencer o mundo do pecado. No primeiro tópico nós vamos falar sobre o Espírito Santo da promessa. Quando nós lemos todo o Antigo Testamento, nós vemos a promessa do derramamento do Espírito Santo. Nós encontramos o profeta Isaías falando acerca do derramamento do Espírito Santo. Nós vimos o profeta Joel falando acerca do derramamento do Espírito Santo. Todos eles foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus para trazer esta promessa. Então, ele é sim o Espírito Santo da promessa. Aquele que tinha sido prometido desde a antiguidade para os nossos dias. E quando Jesus é assunto aos céus, então a promessa se cumpre na vida da igreja. A promessa se cumpre na vida de cada cristão em particular. Jesus disse para eles que tinha muito a dizer-lhes, mas eles não poderiam suportar as palavras naquele momento. Talvez porque eles ainda não tivessem recebido o Espírito Santo, não tivessem sido revestidos pelo poder do Espírito Santo para ouvir tantas coisas, que iria acontecer com essa nova igreja que estava nascendo até o arrebatamento da igreja. E nós encontramos esse mesmo discurso de Deus agora com Daniel. Quando Daniel recebeu a revelação das coisas dos últimos dias, Deus disse então para ele: sela os livros dessa profecia, porque elas não são para estes dias. E nós só vamos encontrar essas palavras sendo abertas e reveladas na vida dos apóstolos, daqueles grandes homens de Deus, que cada um escreveu no seu tempo, da forma que o Espírito Santo usou a cada um deles, mas eles foram trazendo parte dessas coisas que iriam acontecer. E por derradeiro nós encontramos no livro de Apocalipse, onde é demonstrado todas as coisas que irão acontecer no mundo para aqueles que ficarem aqui e as coisas que já estão acontecendo, tudo é cumprimento da palavra. Depois de revestidos do Espírito Santo, aí sim então eles poderiam ouvir o que Jesus tinha dito acerca das revelações futuras. Mas naquele tempo em que Jesus estava ali, eles não teriam condição, eles não suportariam ouvir todas estas coisas. Então Jesus estava dizendo que eles precisariam estar mais fortes espiritualmente, revestidos com o poder do alto, para que eles então pudessem enfrentar o que eles haveriam de enfrentar, as coisas que iriam acontecer. E aí somente com João na ilha de Patmos que tudo foi revelado para nós e para eles também que iria acontecer. A salvação foi um projeto de Deus elaborado antes da fundação do mundo, e cada pessoa da Trindade tem o seu papel neste plano redentor. É o que nós aprendemos na primeira aula sobre pericorese, que, confesso, foi uma aula maravilhosa. Acredito também que a sua aula tenha sido maravilhosa. O primeiro ponto, a promessa messiânica. Esta promessa tinha sido de Deus no passado e agora era uma promessa
de Jesus. Ele disse que ele enviaria, por intermédio do Pai, outro Consolador, que era o Espírito Santo. Nós conhecemos que a primeira promessa da vinda do Salvador, ela está no livro de Gênesis, que nós conhecemos como o proto-evangelho. É a primeira vez que nós ouvimos, é o primeiro versículo que nós ouvimos falando sobre a vinda de um Salvador. Já está lá em Gênesis, nós ouvindo, e é chamado de proto-evangelho. E depois disso, por uma sequência de vezes, nós vamos encontrar os profetas falando a respeito da vinda do Messias. Mas eles não falavam somente da vinda do Messias. Eles falavam da vinda do Messias acompanhada do derramamento do Espírito Santo de Deus. Então, eram duas promessas, em uma profecia. Viria o Salvador e juntamente com ele viria o Espírito Santo, que convence o homem do pecado. E nós vemos que eles anunciaram a vinda de Jesus, que é chamado no Antigo Testamento de Messias, porque está no hebraico, e de Cristo no Novo Testamento, então Messias. E o Cristo de Deus é a mesma coisa, porém em idiomas diferentes. Mas não seria somente o Messias que viria, mas esta promessa também ela é acompanhada da promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus, da participação do Espírito Santo de Deus na salvação. Isaías, ele profetizou que o Espírito Santo seria derramado lá do alto sobre nós, que sobre o eleito de Deus, o Espírito de Deus seria derramado também. E Jesus confirma isso no Novo Testamento. Ele diz que estava sobre ele, que foi ungido, que o Espírito Santo estava sobre ele, que ele foi ungido com o Espírito Santo para pregar as boas novas. E no dia do Pentecoste, no capítulo 2 de Atos, nós encontramos o cumprimento desta profecia. Jesus, antes de ascender ao céu, deu uma ordem para os discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos. 10 dias depois da ascensão de Jesus, acontece o derramamento do Espírito Santo. E ele está até hoje trabalhando no nosso meio. No ponto 2, na antiga aliança, como que era o papel do Espírito Santo na antiga aliança? Nós falamos muito na primeira aula sobre o papel dele no Antigo Testamento. Nós sabemos que a ação dele era esporádica, com pessoas escolhidas para propósitos definidos. Então, ele não morava dentro das pessoas como ele mora hoje dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo e hoje ele habita dentro de nós. Naquela época ele vinha sobre as pessoas e agora ele vem dentro de nós. Então, a ação do Espírito Santo na antiga aliança era sobre as pessoas escolhidas, definidas por Deus para propósitos específicos. A atuação dele era esporádica, ele não ficava aqui, assim como Jesus também, como anjo do Senhor, a sua ação era esporádica aqui na terra. Quando o Espírito Santo vinha na antiga aliança, ele vinha para capacitar as pessoas para propósitos definidos. Então eram os profetas, que eram inspirados do Espírito Santo. No tempo dos juízes, Deus levantou líderes para defender a Israel, para a conquista da terra prometida. Nós temos o caso de Gideão, de Sansão, de Otibiel, de Débora e tantos outros, quando nós lemos o livro de Juízes, depois que Josué morreu, Deus foi levantando libertadores, até que o povo desejou ter um rei que os governasse. E também ele usava as pessoas para aptidões específicas, como Bezalel e Aholiabe, todos os demais que ajudaram na construção daquele tabernáculo. Ele dava habilidades militar e política. Nós temos o exemplo de Josué e José do Egito. Essa era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Inspirava os profetas e capacitava as pessoas para coisas específicas, para propósitos determinados de Deus. No ponto 3, a promessa do Consolador. Esta promessa ela estava vinculada ao retorno de Jesus ao céu. Ele não viria se Jesus não retornasse ao céu.
É o que nós falamos na pericorese, né? Cada vez a vez de um no centro, nenhum mais importante ou menos importante do que o outro. Jesus, ele disse, se eu não for, ele não virá. Esta era a condição da promessa do derramamento do Espírito Santo.